Caros camaradas, caros amigos e amigos que forem passando e aos quais fazemos desde já um convite, fiquem um bocadinho para nos ouvir. Levámos a cabo aqui hoje na Póvoa de Varzim mais uma jornada de contacto com a população, uma jornada de mobilização, de esclarecimento que é já amplo em torno do papel da CDU, em especial o papel que a CDU teve e tem na vida nacional. Esse papel ficou muito claro ao longo destes últimos anos, em que foi possível desmentir aquela ideia em que alguns nos queriam fazer acreditar que era empobrecendo o povo que o país ficava melhor. Nós demonstramos pela prática que não apenas isso não era verdade, porque a governação PSD-CDS empobreceu o povo, mas empobreceu também o país. E mostrou-se que foi a partir do momento em que iniciámos um caminho de defesa, reposição, conquista de direitos e de rendimentos, que não apenas a vida das pessoas melhorou, como o próprio país também ficou melhor. E todas e cada uma das medidas positivas que foi possível implementar nestes últimos anos, do aumento do salário mínimo nacional, há aumento do conjunto de prestações sociais, os apoios, um conjunto de apoios sociais como abonos de família, apoios em situações de desemprego, a reposição dos feriados que tinham sido retirados, a diminuição das taxas moderadoras da saúde, a gratuitidade dos manuais escolares, os espaços sociais nas áreas metropolitanas, entre muitos outros exemplos, demonstram que é possível inverter caminho, que é possível melhorar a vida das pessoas e o rendimento das pessoas, e que o próprio país ganha com isso, fica melhor quando isso se faz. Todas e cada uma dessas medidas têm por detrás a iniciativa, a intervenção decisivas da CDU, das forças que compõem a CDU. Nenhuma dessas medidas teria sido possível não tivesse sido a intervenção e a iniciativa da CDU. Mas somos forçados também, aqui chegados, a olhar para o muito que ficou por fazer, para aquilo que devia ter sido feito e não se fez, do ponto de vista da valorização do trabalho e dos trabalhadores, do ponto de vista da valorização da produção nacional, da agricultura, das pescas, da indústria, do ponto de vista de uma maior justiça fiscal, um alívio dos impostos sobre quem vive do seu trabalho e uma chamada a um contributo maior daqueles que têm sido poupados na hora de pagar impostos. Teria sido necessário e possível ir mais longe na recuperação para o controle público de empresas e setores estratégicos da nossa economia, como o caso dos Correios, da banca, da energia. Tudo isso ficou por fazer não foi porque a CDU não tenha garantido as condições para que se tivesse ido mais longe nessa resposta. No financiamento devido das funções sociais do Estado, na saúde, na educação, nos transportes, na habitação, foi muito aquilo que se podia ter feito e não se fez nestes últimos anos. Mas aqui chegados, a opção com que os portugueses estão confrontados não é entre deixar tudo como está, deixar sem resposta os problemas que não tiveram a necessária resposta nestes últimos anos, ou então andar para trás, para os anos do empobrecimento, para os tais anos em que se acreditava que era piorando a vida das pessoas que o país ia ficar melhor. A verdadeira opção é avançar nesse caminho de melhoria, de reposição, defesa, conquista de direitos, na melhoria das condições de vida dos trabalhadores, do povo, na resposta a problemas estruturais do país. E a CDU demonstrou nestes últimos anos que é a força que está em melhores condições para garantir esse avanço e essa resposta aos problemas que ainda não o obtiveram. Foi assim também no Parlamento Europeu, onde mostramos que, ao contrário da ideia que às vezes alguns têm e de que nos querem convencer, não são, nunca foram todos iguais. Também no Parlamento Europeu, a CDU demonstrou com a sua intervenção um caráter distintivo, não apenas do ponto de vista do volume de trabalho que ali assegurámos, não apenas do ponto de vista quantitativo, e em algumas coisas, podemos dizer, fizeram mais 3 deputados da CDU do que os 18 deputados dos outros partidos todos juntos. Mas isto não se mede apenas do ponto de vista quantitativo, embora isso diga alguma coisa. É sobretudo do ponto de vista qualitativo que a intervenção da CDU se distinguiu.
Nenhuma outra força, como a CDU, lá esteve na apresentação de propostas de alteração a dezenas e dezenas, centenas de diretivas, regulamentos, resoluções para defender os interesses do país, para defender os setores produtivos nacionais, da agricultura, nas pescas, na indústria, para defender os trabalhadores, para defender os serviços públicos. Nenhuma outra voz se ergueu no Parlamento Europeu como a da CDU. Ninguém teve uma intervenção tão decisiva nessa apresentação de relatórios, pareceres, moções, resoluções, alterações a diretivas e regulamentos, quanto fizeram os deputados da CDU. E agora, a mensagem que vos dirigimos a todos é uma mensagem simples e singela. É de que está nas mãos de cada um decidir. Nestas eleições para o Parlamento Europeu, do dia 26 de maio, está nas mãos de cada um decidir. Ou dar força a deputados que aprovaram políticas, uma política agrícola, política de pescas ou políticas comerciais, que prejudicaram os interesses nacionais, a agricultura nacional e as pescas nacionais, ou dar força àqueles que de forma incansável lutaram para que pudesse ser outro o resultado dessas políticas e lutaram para defender o direito do país a produzir, o direito do país a um desenvolvimento soberano. Está nas mãos de cada um decidir. Ou dar força àqueles que também no Parlamento Europeu atacaram os direitos de quem trabalha, que aprovaram legislação que dificulta a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, que aprovaram legislação que ataca a segurança social pública e universal, que aprovaram legislação que pretende dirigir recursos públicos da segurança social pública para fundos de pensões privados, ou dar força àqueles como a CDU, que estiveram na linha da frente da defesa dos direitos dos trabalhadores, que estiveram na linha da frente da defesa dos direitos dos reformados e pensionistas, da defesa da segurança social pública, da defesa da necessidade de uma melhor compatibilização entre a vida profissional e a vida familiar. Não faltou no Parlamento Europeu quem erguesse a voz para defender os trabalhadores, para defender o povo e para defender o país. O que faltou ao longo destes anos foi que esses que ergueram essa voz tivessem um pouco mais de força e que, ao contrário, aqueles que lá estiveram a submeter-se a imposições da União Europeia contrárias ao interesse nacional tivessem menos força do que aquela que tiveram. Dizia o nosso Primeiro-Ministro há não muito tempo que o PS é o partido que melhor defende a União Europeia em Portugal. E outros vieram logo a correr dizer que não, que eram eles que melhor defendiam a União Europeia em Portugal. Pois aquilo que nós dizemos, aquilo que a CDU diz, é que o que faz falta é quem defenda Portugal, os portugueses, os trabalhadores e o povo português no Parlamento Europeu e não o contrário. Foi isso que fizemos de forma destacada e decisiva ao longo destes últimos anos. É isso que vamos continuar a fazer, qualquer que seja o resultado destas eleições. Certos de que sairmos delas com uma CDU reforçada, vamos ter mais força para o fazer e todos vamos ganhar, os trabalhadores, o povo e o país, vamos poder ganhar com isso. O resultado destas eleições está a ser construído todos os dias, em jornadas como esta que hoje aqui levamos a cabo na Póvoa de Varzim e que agora vamos continuar a seguir em Vila do Conde. Não são as sondagens que decidem eleições. Há 5 anos, por esta altura, tínhamos sondagens que nos davam um deputado ou 2, na melhor das hipóteses, tivemos 3 nas eleições. Elas voltam a aparecer aí, não vão ser elas as decidir as eleições. Será a vontade e o voto de todos e de cada um dos portugueses, aos quais vamos ainda chegar nos dias e semanas que temos pela frente, em jornadas como esta, de esclarecimento, de convencimento, de discussão, de debate sereno e franco, de mobilização para a importância do voto na CDU. Se o fizermos, e vamos fazê-lo, vamos com toda a certeza sair destas eleições com um bom resultado na CDU e travarmos todos, em melhores condições, os combates que hão de vir a seguir. Ao trabalho, queridos camaradas e amigos, e que viva a CDU! Viva!